Essa também é uma questão contundente no tocante às pessoas que não compreendem o agir do Criador dentro do processo que Ele me entregou para a restauração das consciências, das mentes do meu povo, do povo banto. Esse é um processo que tem dado muita dor de cabeça. É uma situação, melhor dizer, que tem dado muita dor de cabeça aos nossos irmãos bantu que adiantaram no percurso, não é, do despertar das consciências, que não têm o conhecimento completo, que não têm a orientação, que não têm o poder que nós recebemos para o que estamos a fazer. Porque muitos podem dizer que somos nós, mas o tempo é o melhor professor ou melhor esclarecedor diante dos que têm dúvida. Porque a ousadia que nós temos, a convicção que nós temos nisso que estamos a fazer é que as pessoas poderiam questionar-se um pouco. Estou a falar de quê? As pessoas têm questionado assim, mas vocês dizem que são o povo de Israel? Não, nós não somos o povo de Israel. Não. Nós somos povo bantu, somos povo de Isolele. Mas nas Bíblias Sagradas colocaram um povo que chamam de povo escolhido, chamado Israel. A história daquele povo de Israel é nossa história. Não é daquele povo que está naquela terra da Palestina. Primeiro, vamos navegar um pouco na Bíblia que eles usam para sustentar a autenticidade de que o povo de Israel é o povo escolhido, é o povo que esteve no Egito, é o povo que lutou contra Faraó, é o povo que atravessou o Mar Vermelho, é o povo que deve ensinar a lei do Criador, é o povo que o Criador escolheu, aquele povo que está no deserto. Porque a história que está dentro da Bíblia é do povo bantu. E o nosso povo se chamava Bana ba Isolele, filhos de Isolele. Por quê? O nosso pai, Jacabá, que meteram como Jacó, Jacuba, que meteram como Jacó, ele ao se encontrar com Base, ao se encontrar com Nemuanda, o anjo do Altíssimo, lhe foi trocado o nome, se chamava Jacabá, a força. Ele trocaram o nome de Isolele, escolhido. Tu podes ler isso também nas Bíblias, em Isaías capítulo 44, versículo 1. Eis que eu te chamo pelo teu nome, escolhido, tu és meu. Isolele, em que como Isolele, escolhido. E os europeus, como quiseram chegar ao topo, não tinham caminho para chegar ao topo, a não ser usar a nossa própria sabedoria, profanando a nossa própria sabedoria contra nós. Eles colocaram no lugar de Isolele, Israel, mas não é Israel, não, é Isolele. E Isolele é o nome que chamava o nosso povo. Ao sair do Egito, o nosso povo ganha o nome do Criador, Congo. Congo significa verdade, Congo significa lei. Por isso é que eu, como juiz do Criador, sou chamado de um Congo Didi, trabalhador da lei, ou representante da lei. Um Congo Didi, averiguador da verdade, ou aquele que julga com equidade, com verdade. Um Congo Didi, Congo. Por isso é que vão ler em Deuteronômio 28:10,
que tu serás chamado, o meu povo será chamado pelo meu nome, e as nações todas temerão, porque saberão que vós, os filhos de Isolele, tendes o meu nome, ou levais o meu nome. E por isso que ainda vamos ler, se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender, porque ele já previu que nós poderíamos nos desviar pelo caminho. Mas ele disse, quando esse povo que se chama pelo meu nome se arrepender, voltar a mim, chamar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, ouvirei nas esferas superiores, nas vibrações mais altas, porque o céu, como a religião cristã ou judaica ensina, não existe. A terra, né, é a habitação das almas viventes, das almas encarnadas justas. E nós não vamos, o céu é do Altíssimo. As dimensões superiores, lá, que nós chamamos Kunakayengel, é a habitação do Criador. E ninguém pode se igualar a Ele. Ninguém pode se igualar a Ele. Por isso é que nós, por meio da Bíblia, estamos a provar que aquele Israel da ONU, porque quem criou aquele Israel são as Nações Unidas, em 1947, 48. Então não pode ser considerado o mesmo Israel da Bíblia. Então a ONU agora virou o Criador, se na Bíblia está escrito que quem vai restaurar o povo escolhido é o próprio Criador, por meio do seu servo, por meio de um rei. Agora a ONU virou servo do Criador. As Nações Unidas são servos do Criador. É uma pergunta que eu faço para vocês. Porque aquele Israel do deserto lá na Palestina foi criado pela ONU em 1947 e 48. Agora a ONU é o Criador? Porque está escrito em Isaías, capítulo 49, versículo 6, que o próprio Criador enviaria um restaurador. Um restaurador das 12 tribos dispersas na escravatura, que você vai ler em Joel capítulo 3. Todo o capítulo. Agora eu pergunto, a ONU é Criador? Então, por meio da própria Bíblia, nós vamos provar que o povo Bantu é o povo escolhido. E que aquele povo de Israel é usurpador. É um povo usurpador. É por meio daquele povo que criaram a ilusão de Jesus Cristo. E você vai para lá, eles também não aceitam tal indivíduo. O romano, o filho dele, não lhe aceitam. Então há uma controvérsia. Por isso, você que é Bantu, você que faz parte das 12 tribos de Isolele, Banaba Yacubu, Banaba Ababana, Banaba Liseca e Banaba Yacubu, filhos de Ababana, Liseca e Yacubu, desperta. Vamos por meio da Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 9 até 11, 12. Você vai ver a verdade. Que a terra que os filhos de Isolele, que eles meteram filhos de Israel, que saíam do Egito para Canaã, que saíam lá do mais norte, de África hoje, e estavam a subir para a região dos Grandes Lagos, porque se sobe, é a parte mais alta, por isso é que os rios nascem aí, o rio Nilo nasce aí, todos os rios nascem aí, porque os rios não nascem embaixo, nascem em cima. Se os rios nascem em cima, então vão te mostrar no mapa que o rio Nilo nasce nas imediações da linha do Equador e vai desaguar lá no norte. Então, como é que o rio nasce embaixo para cima? Não, o rio nasce de cima para baixo. Então, o nosso povo, quando saía do Egito para Canaã, a terra que nós denominamos ou nominamos pela ordem de Nkwatulene, demos o nome do Criador, Congo, está escrito lá que é terra rodeada de rios, é terra que não é desértica, é terra que mana leite e mel, terra de recursos naturais. E se nós abrirmos o mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 6 a 9, vai ver que é terra rodeada de rios. E é a mesma coisa que nós vamos ler em Isaías 18, 7. É terra rodeada de rios. Sofonias 3:10. Logo, a verdadeira história daquele povo não está coadunada com
a história que Hollywood te conta, que os europeus te contam, que a católica, que a igreja católica te conta, né? Fizeram a sociedade ali com a Hollywood e mostram aí Noé, Adão, Brown. Não tem nada a ver com a verdade. Salama, Salama, Umbanza Congo, Escola da Sabedoria Untu, Tade de Anguiço, Votade de Antei de Missi. Poder espiritual, poder governativo e poder científico. Professor Cuca Bengami Banacongo, a idade 6005. Chegamos nesse assunto que por si só é um tremendo de um assunto. A verdadeira terra prometida. É um dos assuntos mais polêmicos aos Banacongo, ou seja, os filhos do Congo, que também pode ser expressado da seguinte forma: Bacongo, que significando seja verdade, pois os acorrentaram e os chicotearam, até que introduzisse em tuas almas a aceitação da mentira, como se fosse a própria verdade. Catequizaram e forçaram, pelo poder das chibatadas, a obrigatoriedade de contradizer-se contra si mesmo. Não somente definhou a própria vida do acorrentado, como também introduziu nos teus descendentes o desgosto de ser chamado como a ti mesmo. Tão grande, imenso que foi as chicotadas, as chibatadas, o medo que foi introduzido no seu subconsciente, no seu eu interno, prejudicando assim até o desejo dos seus descendentes que ainda estavam em seus lombos. E não sendo chamado como a ti mesmo, foi-lhe destruído da tua alma a consciência de teu verdadeiro povo e de teu verdadeiro antepassado, vivendo assim cada dia a morte de tentar ser aquilo que ele não é, mas na tua alma o medo de ser aquilo que naturalmente é, e rejeitado pelo próprio povo, quando pouco a pouco se assumia ou se assume aquilo que é. Porém, será que foi somente isto? Chibatadas? E a obrigatoriedade de contradizer-se contra si mesmo? Como se isso fosse pouco? Infelizmente não. Foi por inveja deste povo que o mal se introduziu e roubou a identidade do povo Bantu. Ó, raça de víboras! Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Anunciou o mestre da retidão. Malditos, todos os catequizadores e todos os donos e investidores de navios negreiros, não somente enriqueceram teus cofres com o sangue dos filhos do Congo, como também usurparam a identidade do povo Bantu. São blasfemadores, aqueles que dizem que a terra prometida é no deserto. Poderiam provar isto nas Escrituras? É claro que não podem, pois a própria mentira se entrega a si mesma,
pois nada pode ser consolidar no próprio vômito. Poderiam provar isso nas Escrituras? É claro que não podem, pois a própria mentira se entrega a si mesma, pois não pode se consolidar no próprio vômito. Seria possível uma estrutura se consolidar em cima da areia, em cima de uma terra, de uma areia movediça? Poderia uma estrutura consolidar-se em cima de uma fundação a qual não foi projetada para tal? Assim é a mentira, a falsidade desses perversos, dessa raça de víboras, desses malditos. As Escrituras diz que a terra de Canaã, a verdadeira terra prometida, qualquer pessoa, por menos culta que seja, sabe que Canaã, filho de Cã, foi amaldiçoado por Noé. Porém, aqueles que leem as Escrituras sabem que Canaã fica ao sul de Quemet, o Egito, em direção à Etiópia. Veja que as Escrituras diz que é a terra de Canaã a verdadeira terra prometida. Não fala que é o deserto a verdadeira terra prometida, e sim fala que é Canaã uma terra que mana leite e mel. Da além dos rios da Etiópia virão os meus adoradores, os meus filhos dispersos, trazer-me a sua oferta. O nosso, o meu, o teu antepassado, Sofonias, capítulo 3, versículo 10. O antepassado disse: durante 3 anos, o meu servo Isaías, andou nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. Vou ler novamente. O antepassado disse: durante 3 anos, o meu servo Isaia, andou nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com Quemet e com a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, aqueles que vivem no Egito e aqueles que vivem na Etiópia. Tanto os moços como os velhos, eles irão nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Isaías, capítulo 20, versículo 3, versículo 4. Capítulo 20, versículo 3 ao versículo 4. O Egito não é tão somente um estado físico. O Egito, para nós que somos bantu, o Egito para o povo bantu é um estado de espírito. Quando o povo sofre, é devido à sua desobediência, devido ao seu não cumprimento da lei. Sendo assim, quando o povo comete o seu crime, ele tem que pagar a sentença do seu crime. E ele entra na dimensão, ou seja, assim que se comete um crime, esse ser que se comete o crime, ele já está na dimensão do Egito, ou seja, a dimensão inferior da desobediência. Agora, quando fala assim, que o rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos, e ainda o nosso antepassado,
o meu antepassado, o vosso antepassado, Isaia, diz que eles irão nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. E para quem tem mais acurácia nas Escrituras, vai entender que quem está falando isso é o próprio Zambitata, o próprio Espírito da Verdade. Como está escrito, o antepassado disse. Agora, a qual povo da terra foi decretada essas palavras? É uma profecia, é um decreto, mas a pergunta é: a qual povo da terra foi decretada estas palavras? A não ser aos filhos do Congo? O racismo é uma batalha espiritual. Repito, para que isso entre dentro de vocês e vocês tomem consciência. O racismo é uma batalha espiritual travada entre duas descendências. O racismo é uma batalha espiritual travada entre duas descendências. É Zambitata, disse a mulher. Então, Zambitata disse a mulher: por que fizeste isso? Essa é a pergunta. A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então, Zambitata disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Livro de Gênesis, capítulo 3, do 13 ao 15. Para saber o que vai ocorrer no agora e no futuro, você tem que conhecer o passado. Para entender o que te ocorreu na sua descendência, na sua família no passado, você tem que entender o que aconteceu antes do passado, ou seja, o passado do passado. E para entender o que vai acontecer no futuro desse presente, que amanhã é passado, tem que entender o passado. Lá no passado, Zambi disse: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência, plural, entre a tua descendência e o seu descendente, singular. Nós, Bakongo, filhos de Isolele. O que é Isolele? Isolele quer dizer o meu escolhido. Quem é o meu escolhido? É aquele antepassado nosso chamado de Jacó, que em nossa língua é Iacuba. Então falarei diante do entendimento, que vocês compreendem. Jacó recebeu o nome de meu escolhido, que os usurpadores colocaram aquela pronúncia profana. Colocaram lá Israel, que é uma pronúncia profana. Jacó recebeu o nome de meu escolhido. E Iacuba recebeu o nome de meu escolhido. Na língua nossa é Isolele, meu escolhido. Esse é o descendente. Por isso que fala, entre a tua descendência, falando a serpente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça
e tu ferirás o calcanhar. Opa! Este te ferirá a cabeça, e tu, lhe ferirás o calcanhar. Notem que a descendência da serpente ficou incumbida do ódio de ferir o descendente, a cabeça, o povo Untu. Na expressão Bantu, a escrita Untu significa cabeça. Não está escrito que nos colocou como cabeça, não como cauda, nos colocou como Untu, não como serpente. Por desobediência, o povo Untu tornou-se escória, tornou-se cauda da cauda, por desobediência. Ou seja, os desobedientes do povo Untu vestiu-se de cauda atrás. Deixou de ser cabeça, deixou de ser Untu e passou a ser cauda. Assim, Zanzamieli, nosso antepassado, Zanzamieli, ou seja, Daniel, diz assim, no capítulo 9 dos seus escritos, versículo 19, Congo, escutai, Congo, perdoai, Congo, ficai atento. 3 vezes ele repete, Congo, escutai, Congo, perdoai, Congo, ficar atento. Por que 3 vezes? Agi por vossa própria justiça. Ó meu Zambi, não demoreis, pois vosso nome foi dado à vossa terra e ao vosso povo. Pois o vosso nome foi dado à vossa terra e ao vosso povo. E o Congo disse a Abrão, deixa tua terra, tua família e a casa de teu tata, e vai para a terra que eu te mostrar. Nosso tata Abraham, ou Abrão, ele vai sabendo que terra é esta. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Congo lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho do seu irmão, assim como todos os bens que possuíram e os escravos que tinham adquirido em Harã. E partiram para a terra de Canaã. Veja que Abrão, ele sabia para onde que ele ia. Ele não saiu sem rumo ou andou ao léu para que chegasse a algum lugar. Não. Ele partiu na direção da terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra de Siquém, a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Agora, o que diz as Escrituras, que é um documento profético e é um documento jurídico e histórico? É um documento, as Escrituras nos para nós, é um documento histórico, é um documento jurídico e é um documento profético. Diz assim, os cananeus estavam então naquela terra.
O Congo apareceu ao nosso antepassado Abrão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade. Ele fala, à tua posteridade, não aos teus descendentes, como se fossem muitos. Ele fala, à tua posteridade, pois sabemos que Ababana, nosso pai, Abraão, teve mais filhos, mas o filho que é destinado à profecia e à promessa é Isaque. Abraão edificou um altar ao Congo, que lhe tinha aparecido. Livro de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 7. Ainda continua. O rei protegerá os humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Ele viverá tão longamente como dura o sol, tanto quanto ilumina a lua. Através das gerações, descerá como chuva sobre a relva, como os aguaceiros que embebedam a terra. Florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz, até que cesse a lua de brilhar. Ele dominará de um ao outro mar, desde o rio Nilo até os confins da terra. Essa passagem está no livro de Salmos, capítulo 72, do 4 ao 8. Este descendente, aonde que está lá, que eu falei, narrei bem, você tem que saber o que aconteceu com seus antepassados, que reflete, que é refletido por aquilo que aconteceu desde no início de tudo. Se não saberes a sua origem, o início de tudo, como saberás o que fazer agora e aonde se está no futuro? Pois o que diz o livro da nossa família, o nosso álbum de família é as Escrituras. As Escrituras é o nosso álbum de família. Ali está escrito o que nos ocorreu, o que está nos ocorrendo e o que vai nos ocorrer. Sendo assim, tomando a consciência do que está acontecendo, do que vai acontecer, ou seja, tomando ciência do que está ocorrendo e do que vai ocorrer, assim nós sabemos a nossa verdadeira identidade e aquilo que nós somos. E é isso que nós, professores de Umbanza Congo, da Escola da Sabedoria Untu, estamos ensinando ao povo Untu, ao povo Bantu, aqueles que se entenderam como os filhos de Jacó, como filhos de Abraão, como os filhos de Isaque. Porque há outros Bantu que se dizem Bantu, na boca deles mesmos, mas eles não se identificam como os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso já é um outro assunto. Mas nós, da Escola da Sabedoria Untu, Tade de Anguiço, votar diante de si, viemos as ovelhas perdidas da casa de Jacó, as ovelhas perdidas da casa de Jacobá. E dizemos aqui o que está escrito também no livro da nossa lei, parte jurídica, no livro da nossa profecia, no livro da nossa história, que é a nossa vida como os filhos de Jacó, como o povo Bantu, como o povo Untu. O rei protegerá os humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e abaterá quem? O opressor. Quem é o opressor? Ele viverá tão longamente como dura o sol, tanto quanto ilumina a lua, através das gerações. Descerá como a chuva sobre a relva, como os aguaceiros que embebedam a terra. Florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz, até que cesse a lua de brilhar. E o seu reino? Como será o seu reino? O seu reino
vai ter o quê? Vai ter o dólar? Não está nas profecias. No seu reino vai ter o real? Não está nas profecias. No seu reino vai ter o euro? Não está nas profecias. Este mundo social que vocês veem hoje, olhem lá nas escrituras com seus próprios olhos e vejam se esse mundo que você vê, se essa realidade que você vê, ela está no futuro. De acordo com as profecias, de acordo com a promessa feita ao nosso povo, de acordo com o livro jurídico do nosso povo, que é as escrituras, não está. Continuando, como diz que ele dominará de um a outro mar, desde o rio Nilo até os confins da terra, aonde que nós encontramos o rio Nilo? O rio Nilo, ele fica na Palestina? O rio Nilo, ele fica lá no estado criado pelas Nações Unidas? Porque aquele estado é um estado criado pelas Nações Unidas. E quando que diz nas profecias, ou seja, qual a profecia que mostra nas escrituras, nos salmos, nos profetas, em toda a Bíblia, vamos dizer assim, na língua dos demais, em toda a Bíblia, qual profecia diz que a ONU, ela realizaria um estado, e esse estado seria aonde que está Jerusalém? Qual profecia? Está no livro de Gênesis? Não encontro. Você pode encontrar e mostrar para mim? Está no livro de Êxodo? Não encontro. Você pode encontrar e mostrar para mim? Está em Levítico? Também não encontro. Você pode encontrar e mostrar para mim? Está no livro de Números? Não encontro. Você pode encontrar e mostrar para mim? Está em Deuteronômio? Qual capítulo? Qual versículo? Está em 1 Crônicas? 2 Crônicas? Ah, deve estar nos Salmos. Não vi. Quem sabe está em Malaquias? Não encontrei. Está em Amós? Obadias? Jeremias? Isaías? Ezequiel? Provérbios? Eclesiastes? Talvez nos Novos Escritos, chamado livro de Mateus? Não encontro. Está no livro de Marcos? No livro de João? Ah, quem sabe foi Lucas que escreveu? Então deve estar também em Atos dos Apóstolos? Não está. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses? Não encontro. Está em Filipenses? Filemon? Ah, deve estar em Hebreus? Não está em Hebreus também. Aos Gálatas? Não está. 1, 2 de Coríntios? Não encontro. Romanos, o livro de Romanos? Não está também no livro de Romanos? Ah, então deve estar em livro de Judas? Não está em livro de Judas. 1 Pedro, 2 Pedro? Não. 1 João, 2 ou 3 de João? Não encontra. Onde que está? Ah, deve estar em Apocalipse? Não encontro. Se nós temos as escrituras, também temos os apócrifos. Temos os apócrifos. Em qual dos apócrifos diz que a ONU reergueria o nosso reino? Qual dos apócrifos diz que a ONU estabeleceria uma nação, que é a nação que está na Bíblia, das Escrituras? Qual profecia? Vamos lá para o livro de Daniel, então. Lá no livro de Daniel, fala que tem a estátua do rei, do sonho do rei Nabucodonosor, mas lá no livro de Zanzamiel, Daniel, mostra que a ONU é o pé da estátua, aonde que é o reino do barro com o reino do ferro. Eles não se unem. Olha como é que o mundo está dividido. Um reino dividido, ele não subsistirá. Então, qual profecia você está embasado? Qual profecia para estabelecer a Palestina como Jerusalém? Teria que ter ao menos uma profecia. De certo tem que ter 2 testemunhas, mas não tem nenhuma. Agora, se a Escritura diz que do rio Nilo até os confins da terra, então se faz necessário você buscar aonde que está o rio Nilo na terra. Olha aqui o rio Nilo. Separa ao norte Kemet e ao sul Etiópia.
de mar a mar. Primeiro aqui está do rio Nilo até a ponta da terra e de mar a mar. O rio Nilo até os confins da terra. Dando continuidade a isso, chamado de Mar Índico, certo? Então, no nosso centro aqui, temos a África. Aqui no meio, né, desse mapa mundi aqui, esse mapa, né, estou usando como simbologia, né, para entender essa dimensão, que felizmente ou infelizmente o mapa não é mesmo esse, mas classe por classe, né, vamos trabalhar dentro da referência que cabe para vocês entenderem. Aqui está o mar, né, chamado lá o oceano. Só que oceano é uma palavra profana, né? Então esse aqui é o Mar Índico. Se fala assim que separar de mar a mar. Veja que bem aqui embaixo, na ponta, no fim aqui de mar a mar, né, até os confins da terra, está o Mar Índico. Depois, quando nós viemos para cá, está o Mar Índico, que é de mar a mar, e o outro que é separado está aqui, né? Vou subir aqui. Olha lá. O Mar Atlântico. Essas provas, ela não é uma prova criada, elaborada, né, montada, não. É a própria natureza mostrando. É o próprio Tata, o próprio Espírito da Verdade, mostrando que é uma terra separada de mar a mar. Mar Índico, né? E depois aqui o mar, né? O Mar Atlântico. Dando continuidade, como que diz? Pois vosso nome foi dado à vossa terra e ao vosso povo. Vosso nome foi dado à vossa terra e ao vosso povo. O vosso nome, o nome do nosso Tata, o Tata do povo Bantu, o Tata do povo Untu. Estou falando deste Tata. O nome do nosso Tata é Congo. Na própria Escrituras vai mostrar aonde que o próprio Mfum Messoayá, nosso mestre, ele fala assim: em verdade vos declaro. E ainda diz: Felipe, até tanto tempo convosco, ainda me pedes que te mostre o Pai? Não somente isso, o nome do nosso Pai, o nome do nosso Tata é verdade. Na nossa língua, a palavra verdade é Congo. Pois vosso nome foi dado à vossa terra e ao vosso povo. Vosso nome é Congo. A vossa terra, Reino do Congo. E o vosso povo, Bakongo, que é os filhos do Congo. A terra lá é chamada de terra de Israel. Terra de Israel, não é isso? Terra de Israel. Ok. O nome do povo, então, é Israel. E o nome do Deus deles, né, do nome de Adonai deles é Israel. Então, nessa coisa, seria que o nome de Adonai deles é Israel. E o nome da terra é Israel e o nome do povo é Israel. Não. É uma mentira, é uma falácia. Mas já não importa mais, já não interessa mais. Interessa é a realidade, é o que é a verdade. Nosso Tata nos marcou com o seu próprio nome, nos marcou com a vossa própria identidade. Nós somos filhos da verdade, somos filhos da luz, somos filhos do Congo. O nome do nosso Tata, povo Bantu, povo Untu, não me interessa dos outros. É Congo. O nome da nossa terra é o Reino Unido do Congo. E o nome do nosso povo
Bakongo. Bem-vindos à Escola da Sabedoria Untu, Tade de Anguiço, Votade de Antedimici. Que em seus dias floresça a justiça, até o fim das luas, que domine de mar a mar, desde o rio Nilo até os confins da terra. Novamente, aonde é que fica o rio Nilo? E qual a terra mais abençoada de todas as terras? Qual é a terra a qual ela sustenta o mundo todo? Com as suas qualidades no solo, com seu ouro, com suas pedras preciosas? Qual a terra que chove o tempo todo? A qual Zambitata manda as águas do firmamento ao seu tempo? Qual é essa terra? Qual é essa terra? E é tão interessante que seria um tema para uma alta aula. Aonde é que tem os animais que estavam na arca de Noé? Aonde tem esses animais? É tão belo, mas também. Bem-vindo à Escola da Sabedoria Untu, Tade de Anguiço, Votade de Antedimici. Eu, um Congo Didi, professor Cuca Benga Mimana Congo, anuncio em verdade. Ingueta. Salama, salama, em todas as almas que se encontram em Bassa Congo. É só para dizer que venho aqui para mostrar e falar de um verdadeiro vaso que do meu desenho foi bem levantado e bem edificado e que hoje foi classificado e coroado como o rei dos bantus e que por meio dele, Tata Nzambi no seio do nosso povo concedeu de volta uma enorme alegria total que há bastante tempo o nosso povo se perdia. E por isso também, por meio dele, Tata Nzambi nos classificou como uma nação cheia de harmonia e alegria total que nunca passa e nunca passará jamais. E por meio dele também, Tata Nzambi trouxe no seio do nosso povo os verdadeiros júbilos, verdadeiras danças que há bastante tempo o nosso povo não fazia mais ideia. E não só, por meio dele também Tata Nzambi nos classificou como uma nação que é bem-aventurada e cheia de unidade total em toda parte do universo. E por meio dele também Tata Nzambi edificou e manifestou um Bassa Congo, que é justiça, paz, alegria, riqueza lícita, acima de tudo a vida eterna. E este mesmo rei é Tade de Anguiço, Votade de Antedimici. The King is life.